seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado e hoje vamos dar início aqui a um curso totalmente gratuito sobre mecânica automotiva. Então, se você já gostou da proposta, já deixa aquele like, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, curtir, né? E compartilhar e deixar comentários para sugestões para os próximos vídeos, isso ajuda muito o canal, então não custa nada, vocês não sabem o trabalho que dá para fazer um vídeo como esse. Então vamos lá, meu nome é George, todo mundo acho que já me conhece, quem não me conhecer, prazer. Meu nome é George, sou engenheiro mecânico, formado em matemática, dentre outras coisas. Vou deixar o meu link aqui na descrição para que você saiba um pouco mais de mim. E vamos agora começar a nossa aula, né? Então vamos lá. Primeira aula de mecânica automotiva. O que é que nós vamos aprender, né? Você vai aprender, lembrando que isso é uma aula para quem não entende nada, não entendo nada. Depois vamos fazer aulas mais complexas sobre o motor a combustão, a diesel, né? No caso, o ciclo Otto, sobre alternador, desmiuçar cada peça do alternador, cada peça do motor de arranque. Vamos fazer isso detalhadamente. Essa primeira aula aqui é para quem não entende nada. Olha, eu não entendo nada de carro, de veículo, de nada. Então, fica comigo, assista aqui que a gente vai começar a desenvolver um pouco mais desse conhecimento, tudo bem? Então, vamos entender um pouco sobre a estrutura básica do veículo, né? Aqui eu não vou falar de uma parte muito importante, que é o conforto e a segurança, né? No caso, suspensão, essas coisas eu não vou falar aqui. Aqui eu só vou dar um escopo geral e nas próximas aulas, você se inscreve aí e vai acompanhando, a gente vai seguir e vai aprender tudo sobre o veículo, digamos assim. Vamos lá. Vamos estudar sobre a estrutura básica de um veículo, né? O que é um motor ciclo Otto, o que é um motor ciclo diesel, o sistema de gerenciamento do motor, coisa básica para quem nunca ouviu falar o que é, e os sistemas auxiliares do motor também, coisa básica para quem nunca ouviu falar. Então vamos lá que hoje o conteúdo é bom. Vamos lá, estrutura básica de um veículo, né? Existem veículos, para algumas pessoas isso não é novidade, né? Mas para outras não entendem. Existem veículos que são em formato de chassis, né? Que vamos falar. E existem carros que têm um monobloco, que são a grande maioria, são carros com monobloco. Então, para ser carro tem que ter uma carroceria, um motor, porque tem que se deslocar de um canto para o outro. Por exemplo, caminhão tem uma carroceria, tem um motor para poder se deslocar, ônibus. Todos os veículos têm que ter um motor, né? Esses motores hoje em dia podem ser a combustão, que ainda são a grande maioria, ou elétricos, né, que está surgindo agora veículos elétricos. E existem também os híbridos, que compartilham duas tecnologias, digamos assim, compartilha o motor elétrico e o motor a combustão. Então toda vez que você ouvir falar, não, esse carro é híbrido, então saiba que ele vai ter dois motores, um motor elétrico e um motor a combustão. Então o carro tem que ter suspensão, né? As pessoas pensam que suspensão é só feixe de mola, mola helicoidal, amortecedor. Não. Suspensão é tudo que suspende a carroceria do chão. Então podemos dizer que pneus, rodas, os eixos também são partes da suspensão, né? E aqui, ó, o carro também ele tem sua parte de, digamos assim, conforto. É a parte onde vai dar habitabilidade ao veículo, né? No caso, vai ter bancos, vidro, acabamentos de porta, e vamos chegar até lá. Só que essa eu acho que quem entrou nesse vídeo é a parte que talvez menos interessa. Então, eu acho que vai ficar lá para as últimas aulas eu falar sobre isso aqui. Vou dar mais ênfase, no caso, a parte de motor, suspensão, e quando for surgindo a parte de segurança, que também as pessoas devem saber muito, que é sobre o ABS, controle de estabilidade, controle de tração. Então, isso a gente vai falando mais para frente. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, para quem não sabe, vou botar minha carinha aqui em cima, para quem não sabe o que é um chassis, que é uma estrutura metálica constituída de perfis de aço ou alumínio, né? Alumínio é muito difícil você ver carros hoje em dia com estrutura de alumínio, né? E por quê? Porque o veículo com chassi geralmente são veículos mais pesados, né? No caso, você vê mais picapes, caminhões, que são montados em uma estrutura metálica de chassis. Então, você vê aí o chassis, né, no caso de um caminhãozinho pequeno, né, de 2 eixos apenas, e você vê que é uma estrutura que, em cima dessa estrutura, é montada a carroceria, é montada, no caso, onde vai a cabine e aonde vai a parte de trás onde leva a carga, enfim, né? É montado outras coisas, o caso baú, dependendo da estrutura do veículo em si, né? Então, o que é que acontece? O carro, ele
ele vai ter essa estrutura de chassi quando ele for um carro mais robusto, ele vai carregar mais carga. E ele tem seus problemas quanto a isso, né? Quais são as problemáticas? O custo de fabricação em larga escala, lembre-se que pense sempre em larga escala, é mais caro para você fazer um veículo desse padrão. No caso, são mais pesados, né? Você vai precisar de mais, como é que se chama, material concentrado em uma única base, então isso torna ele mais pesado. Então eles são adotados mais em veículos que realmente há uma necessidade para fazer isso, né? Então, que possuem partes soldadas, né? A grande parte dos chassis são soldados ou parafusados. E em algumas situações você também encontra rebites, né? Que partes que não precisam sair nunca dali. E no caso, alguns fabricantes preferem rebitar a soldar, né? Então é controverso quanto ao custo de fabricação, mas também existem partes que são rebitadas, né? Onde são fixados, né? Em outros componentes, né? Então imagine que no chassi é onde você vai fixar o motor, você vai fixar a suspensão, você vai fixar a carroceria. É o esqueleto realmente do veículo, onde você vai fixar tudo nessa carroceria, nesses chassis, serve para isso. Então vamos lá. Monobloco. Monobloco é uma estrutura metálica, assim como o chassi também é uma estrutura metálica, de lâminas de aço, que são ou alumínio, né? Que são estampados. Então tem uma máquina, eu vou também criar uma aula aí sobre processo de fabricação, já fiz a primeira aula, então se inscreve aí no canal para acompanhar as aulas aí, processo de fabricação. Então eles são estampados, para quem não sabe o que é estampagem, imagina que você tem um molde e que você prensa a chapa dentro de um molde, e essa chapa toma o formato do molde. É basicamente isso que é estampar. Então essa é submetida a uma carga alta, né, que pressiona a chapa e a chapa pega esse formato do molde. Então, existem as estruturas de carga que são de alumínio, geralmente, né, de aço, né, que tem um tratamento de superfície, né, que é para poder evitar enferrujar, ou de fibra. Né? Então, tem fibra de carbono, que é a mais comum quando os carros são feitos de fibra. Né? As chapas são unidas por solda ponto, geralmente as chapas de, como é que se chama, aço são unidas por solda ponto, de alumínio também, ou coladas, com uma cola especial, realmente coladas. Muitas pessoas não sabem, mas parte do seu carro recebe colas em determinados locais onde não é possível fazer uma soldagem. Então, muitas vezes, esse local é colado. Né? E qual é a vantagem do monobloco? Primeiro é o peso, ele é uma estrutura muito mais leve, e por ser leve, isso melhora a dinâmica do carro. No caso, o carro vai se comportar, vai ser um carro mais veloz. Né? Ter potência não significa que o carro é veloz, porque se você tem muita potência e também tem que carregar muito peso, então, óbvio, seu carro não vai ser veloz. Então, ele diminui o peso do carro, tornando o carro mais veloz, mais econômico, né? E quando você bate em outro carro, ele tende a se deformar e absorver muita energia na hora do impacto. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa que uma picape ela é mais segura porque bate e às vezes ela não se despedaça toda, comparado a um carro de passeio que bate e se deforma todo. Na verdade, o carro ele tem que se deformar, porque essa deformação absorve energia. Então, os carros por monobloco, eles são mais seguros do que carros que são chassis, por causa dessa deformação que mantém mais a segurança. Claro que carros modernos, né, picapes modernas, elas têm também cabines que são responsivas, que tem o espaço entre as entrechapas, né, que se você observar é uma chapa por dentro e uma chapa por fora. Eu vou trabalhar isso mais detalhadamente no futuro. E que esse espaço vago entre a chapa de dentro e a chapa de fora facilita com que haja deformação e absorva. Mas assim, eu estou falando de um âmbito geral, de uma maneira geral, os carros que eles são em estrutura, no caso monobloco, eles são mais seguras, uma mesma quantidade de energia do que um carro, no caso, que é montado sobre um chassi, de forma geral, digamos assim. Vamos lá. Então, propulsor. Propulsor é a parte principal de um veículo, né? Claro que a carroceria é muito importante, só que o que faz o carro ser carro é, obviamente, o motor. Sem motor, o carro não é carro. Então, os motores usados em carros, hoje em dia, são os motores de combustão interna, que eu vou explicar para quem não sabe o que é combustão interna. Eu vou explicar que são esses, né? O ciclo Otto, né? Que é combustão por centelha, né? Que há uma centelha que proporciona a chama, que no caso é gasolina, álcool e GNV. Então, se você não sabia que se você tem um carro que é gasolina ou é flex, no caso gasolina e álcool, ou é gasolina e GNV, ou é flex e GNV, enfim,
você, como é que se chama, tem um carro de ciclo Otto, né? E ciclo Otto não é o cara que desenvolveu o ciclo, por incrível que pareça, é o engenheiro que fez o primeiro motor, conseguiu fazer o primeiro motor com esse ciclo, né? É um negócio, uma curiosidade interessante. Mas vamos lá. O ciclo diesel, né, onde usa geralmente o combustível diesel, mas pode usar outros óleos também para fazer a queima, né, que é o sistema por compressão. Tem os carros elétricos, como eu falei, carro elétrico que usa um motor elétrico, que é através de baterias, né? Então, cada montadora vai ter sua tecnologia. Por exemplo, há montadoras que vão usar motores a corrente alternada e vão usar inversores de frequência para poder mover esse motor. Há outros que vão usar motor de corrente contínua e vão usar outros tipos de sistemas para poder mudar a tensão ou mudar a corrente que vai para o motor e vai propiciar. Os motores elétricos estão crescendo, os veículos elétricos, ainda existem muitas dificuldades em escalonar entre tempo de recarga, o que fazer com as baterias, tempo de vida útil da bateria. Existe uma problemática gigantesca ainda sobre os carros com motores elétricos, mas digamos assim que existe uma pressão muito grande em ser cada vez mais popular os carros elétricos, então vamos ver aí nos próximos anos o que é que acontece. E os carros híbridos, né, eles são o que unem os dois mundos, né? E não parece que porque une os dois mundos é um mar de rosa, não. Os motores híbridos, o carro vai carregar um motor a combustão e um motor elétrico. E isso você vai trazer dois carros em um carro só. Então vai custar o dobro o seu carro. Então imagina que você, se num carro totalmente elétrico você vai precisar gastar um dinheiro com baterias e motor elétrico, e no carro a combustão você vai ter que gastar dinheiro com um tanque de combustível, bomba e tudo que envolve um carro com motor a combustão, você vai ter que ter os dois em um único veículo e de uma forma mais compacta, onde a manutenção vai ser mais atuante, né? Porque você vai ter dois sistemas para poder controlar. Enfim, traz grandes problemáticas. Então, o preço do carro é uma das principais problemáticas desse tipo de sistema, né? Então, outra coisa também, o desgaste das baterias. Então, traz o melhor dos dois mundos e o pior dos dois mundos também junto com ele. Então, é um caso a se pensar, temos que analisar muito bem se é válido, né? Comprar um carro elétrico ou híbrido ou não, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco. Princípio de funcionamento de um motor a combustão, né? Eu vou falar aqui de uma maneira resumida, que não é 100% assim, porque existe entropia, transformações adiabáticas, é uma situação mais complexa do que eu vou explicar aqui. Mas da forma que eu vou explicar aqui, dá para a pessoa que não entende nada entender mais ou menos. Então, com a queima do combustível, né, o combustível é líquido, é liberada energia em forma de calor. Então, você queima, né, vai liberar calor. Essa energia térmica é transmitida para as moléculas do fluido que você está aquecendo, né? E com esse aquecimento, o que é que ele faz? Ele transforma essa energia do calor, que vai expandir, digamos assim, os gases e transformar em energia mecânica. Então, os gases, no caso, o fluido que está sendo aquecido, ele fica acondicionado, né, em um local fechado. E quando você aquece, ele expande. Quando ele expande, gera pressão e essa pressão gera movimentos mecânicos, né? Então, tudo que acontece, os ciclos, fazer o gráfico, tudo para a pessoa poder entender as transformações, é necessário uma aula só para isso. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem uma aula para explicar detalhadamente só isso. Então, vamos lá. Então, quais são os motores de combustão interna? Temos os motores de combustão interna, que são usados em veículos, e os de motores de combustão externa. Então, o que é o motor a combustão interna? A interna ocorre a combustão diretamente no fluido. Então, o combustível ele tem contato com o fluido que você está aquecendo, no caso o ar, né? Vamos botar assim, todos os carros eles aspiram ar da atmosfera e junto com esse ar ele faz uma mistura do ar com o combustível e ali ele já queima e quando ele queima, ele expande os gases, né? Então, essa expansão dos gases faz com que haja um movimento mecânico, né? Então, o ciclo Otto, o ciclo diesel, o ciclo de Wankel, turbina a gás são exemplos de motores a combustão interna. No caso, o combustível ele tem contato com o ar, no caso, tem contato com o fluido que está sendo aquecido. Já os motores de combustão interna, a combustão ocorre sem contato com o fluido aquecido. No caso, o ar, que é o comburente da chama, ele entra por uma via separada. No caso, por exemplo, o motor a vapor, ele aquece a água, que por sua vez vai gerar vapor, e aquece o vapor para dar mais pressão ainda, né?
E como é que eu poderia dizer? E isso, o ar da queima, do combustível, não tem nada a ver com o vapor que está ali dentro, só na parte da transmissão da energia, mas não participa diretamente. Então, a combustão ocorre em um local separado, por isso que é dito combustão externa. E o ciclo de Stirling, ele aquece o ar, né, que está dentro dos cilindros, só que sem ter a chama em contato com aquele ar lá dentro. Também é separado, até por isso que é motor de combustão externa. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de máquina a vapor. Então observe que a chama, né? Aqui a chama aqui, ela não tem contato com o vapor que está aqui em cima. Não tem contato, existe aqui ó, uma barreira que limita onde está tendo a chama. Ela limita completamente, você não tem contato nenhum. Então ele aquece a água, que aquece o vapor, gera pressão que movimenta o êmbolo e não tem contato nenhum. Isso é um exemplo, só um exemplo, porque aqui é um curso de mecânica automotiva. Quem quiser saber mais sobre máquina a vapor, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só explicando sobre detalhes que parece ser simples uma máquina a vapor, né? Uma panela de pressão, mas não é. Uma máquina a vapor naval, industrial, é muito mais complexa que isso. Então vamos lá. Agora, o motor de ciclo Otto, não, o motor de ciclo Otto ele é diferente. Então vamos lá, observe que nesse ponto aqui, onde há um corpo de borboleta, né, no caso aqui é um carburador, digamos assim, o combustível ele entra em contato com o ar e ele é misturado, né? Então há aqui uma mistura entre o ar e o combustível, né? Por sua vez, o ar, ele passa pela válvula aqui, entra dentro do êmbolo que o comprime, né, formando o primeiro tempo, que seria no caso a aspiração. A válvula de admissão ela abre, o ar entra, aspira, é aspirado pelo movimento descendente do êmbolo. Então vamos entender aqui, ó. Então, em primeira instância, o que é que acontece? O arraste do ar, no caso aqui que é um carburador, o combustível não é injetado, ele é arrastado para dentro pelo deslocamento do êmbolo. Quando o êmbolo se desloca para baixo, ele puxa o ar e quando puxa o ar, também puxa junto com o ar o combustível, né? Então, o que é que acontece? Esse ar com o combustível entra dentro do cilindro, que o próprio movimento cinético, né? No caso, o motor de arranque fez o primeiro movimento cinético e depois a combustão mesmo mantém o movimento cinético do giro do motor. O comprime, né? Fazendo o segundo tempo do motor. Qual seria o segundo tempo? A compressão. Então, primeiro tempo, a aspiração ou admissão. Segundo tempo, compressão. Quando o motor ele chega no ponto morto superior, ou seja, quando o cilindro sobe até em cima, no caso até o ponto máximo dele, né? Não é bem assim, a centelha ela se dá num momento um pouco antes, mas para essa primeira aula vamos entender desse jeito. Quando o cilindro ele chega no ponto morto superior, a centelha é disparada e ocorre o terceiro tempo, que é a combustão. Com a combustão, no caso, a energia, como eu falei, térmica, a energia térmica em formato de calor vai gerar, no caso, um aumento do volume dos gases dentro, que isso vai gerar pressão e vai deslocar o pistão para baixo. Quando desloca o pistão para baixo, né, esse é o único movimento onde propiciona a força no carro. Então, são 4 tempos, para que nesses 4 tempos, apenas um tempo gere energia para movimentar o carro. Então, é por isso que ser 4 cilindros, por exemplo, é conveniente, porque você sempre vai estar gerando força constantemente através do giro do motor. Então, todo tempo, em cada intervalo de tempo, vai ter um cilindro. Quando eu for tratar do ciclo Otto detalhadamente, vocês vão entender. Então, claro que a centelha se dá um pouco antes, né, do pistão chegar no ponto morto superior, mas vamos entender, ocorre a combustão. E o último, né, quando o pistão ele chegar na parte inferior, todo o combustível já foi queimado, né? Ele vai chegar aqui na parte inferior do cilindro, então ele já foi queimado. Então, quando o combustível é queimado, o próprio movimento cinético, né, no caso da combustão, que fez o movimento de energia, vai fazer com que o pistão suba, a válvula de escapamento aqui vai se manter aberta, observe, aberta, liberando os gases de escapamento. Então, é basicamente esse o ciclo de funcionamento do ciclo Otto. Então, vamos lá. Então, qual é a principal característica? A centelha. Por que tem centelha? Eu preciso de uma aula especificamente para explicar a detonação e os fenômenos que ocorrem e por que a centelha é necessária para esse tipo de
motor. Então vamos lá, vamos prosseguir. Eita, aconteceu aqui um pequeno acidente aqui. Deixa eu tirar aqui. Então vamos lá para o próximo slide, né? Então no próximo slide temos aqui o motor de ciclo diesel. Qual é a diferença no motor de ciclo diesel? O motor de ciclo diesel, neste caso aqui, também são 4 tempos, né? Existe motor a gasolina 2 tempos? Existe com 2 tempos. Existe 3 tempos? Não existe. Existe com 2 tempos e 4 tempos. Assim como o motor a diesel. Também, sim, existem motores a diesel também 2 tempos. E no caso, esse aqui é um exemplo básico de um motor 4 tempos, né? E qual é a principal característica? Ao invés do ar já entrar com combustível, o combustível ele só é lançado quando o pistão chega no ponto morto superior. Então, o que é que acontece? Quando o ar desce, ele entra fresco, à temperatura ambiente. Quando ele sobe, é comprimido e com essa compressão também aumenta a temperatura do ar lá dentro da câmara de compressão. Então, o que é que acontece na câmara de combustão, né? Então, na câmara de combustão, a temperatura está tão alta e a pressão está tão alta que quando o combustível é injetado, ele automaticamente, só com a temperatura e a pressão, ele já queima sem ter a necessidade de uma centelha. Então, se você perguntar, por exemplo, o carro a diesel ele tem velas? O carro a diesel ele não tem vela de combustão. Há veículos diesel mais antigos que ele tem que o pessoal chama de vela, né? Que seria uma resistência elétrica que pré-aquece o combustível para facilitar a partida quando o veículo está frio, né? Então, existe uma resistência que aquece. Aí o pessoal chama de vela, mas não é essa vela, não. O que eu estou falando é a vela que, no caso, seria para dar centelha dentro. Então, se você tem um veículo diesel, conhece alguém, você já pode fazer uma brincadeira, não, leva esse carro para trocar as velas, tá entendendo? Que, no caso, não tem velas. Então, essa é a principal. No mais, ele vai aspirar, vai comprimir, vai ocorrer também a fase da queima, né? Da expansão, e, por fim, vai ocorrer a liberação dos gases, né? No caso, vai ocorrer a liberação dos gases aqui, ó, nesse ponto aqui. Entendeu? Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos lá, agora, sistema de gerenciamento do motor. Então, vocês já perceberam que o motor ele não funciona de forma automática, né? Quando você acelera, o carro tem que aumentar o giro, e nessa história que tem que aumentar o giro, a centelha vai se dar em um ponto diferente, a quantidade de combustível também tem que ser diferente, e vai acontecer inúmeras coisas que é necessário. Então, é necessário um sistema de gerenciamento de motor. Hoje todos os carros modernos, tanto diesel quanto a gasolina, eles são totalmente eletrônicos e computadorizados, totalmente. Mas eu acho que é muito importante, é uma escola muito boa, a gente estudar muito sobre os carros que eram carburados, platinados, e que tinham avanço centrífugo, que tinha avanço a vácuo. Isso faz com que a gente entenda melhor a história e o desenvolvimento, como tudo chegou ao ponto que nós estamos. Então, por exemplo, quando você vê um carro que ele é sensor indutivo, você vai entender tudo isso, né? Mais para frente. Outro é sensor Hall. Você percebe por que ocorre isso? Então, por causa do desenvolvimento dessa tecnologia, como as coisas foram caminhando e as montadoras, os engenheiros foram aprendendo com os problemas que foram acontecendo devido às tecnologias ultrapassadas, né? Então, é muito interessante estudar. Mas aqui eu só vou dar um escopo muito básico e depois eu já vou entrar direto na injeção eletrônica. Quem quiser entender um pouco sobre o carburador platinado, que hoje em dia pouquíssimos carros têm em desuso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer vários vídeos específicos sobre isso. Então vamos lá. O sistema de gerenciamento moderno é realizado através de módulos, né, e uma central. Então não é só a central eletrônica, né? Existem módulos também, que por exemplo existe o módulo do ABS, existe o módulo do controle de tração. São peças que são separadas. Então essas peças quando vem dar um defeito geralmente são muito caras, né? Mas existe peça separada, não é um módulo só. Então existe a central, só a central. Não, existem vários módulos que captam informações do carro como um todo, né? Que gerencia os parâmetros de funcionamento do motor, não só do motor, como como é que se chama, do carro em si, né? Da velocidade de cada roda para poder dar o controle de tração, para poder dar a frenagem do ABS, tá entendendo? Da velocidade do carro em si para poder saber o momento de abrir o airbag. Tem carros que, por exemplo, a determinadas velocidades eles mudam o ângulo do farol, então isso é através de um módulo, tá entendendo? Então são vários módulos
que gerenciam toda a parte eletrônica do carro, né, em si. Então, exemplos, eu vou ter exemplos aqui, por exemplo, injeção de combustível, porque, por exemplo, o carro vai acelerando, precisa de mais combustível, né? Não necessariamente, mas vai acelerando, precisa de mais combustível. Centelha, no caso, o tempo da centelha, a quantidade de pulso, como esses pulsos vão ser na centelha. Atuador de marcha lenta, para o carro não morrer. No caso, sistema de variação da abertura de válvulas, que é, por exemplo, o VVT, o VTEC da Honda, né? O VVT que é da Toyota, os mais antigos, que eles, no caso, eles mudam a abertura das válvulas. E isso é uma coisa bem complexa que eu tenho que explicar detalhadamente mais para o futuro. Então, isso são características, né, de detalhes. Então, aqui eu botei aqui um esquema básico, né, de um motor a diesel. Então, você percebe aqui, por exemplo, aqui, vou pegar aqui alguns exemplos. Aqui você vê o sensor para poder saber, no caso, no eixo de câmbios, né? Aqui, por exemplo, que é da roda fônica. E aqui nós temos aqui, no caso, intake air pressure, no caso, a pressão de ar de admissão. Né? Aqui ó, o de coolant temper, que é, no caso, a temperatura do fluido de arrefecimento. No caso, aqui você tem aqui, ó, sensor de temperatura do ar de admissão, né? Então, esses sensores, no caso, o sistema de injeção ele é feito de sensores e atuadores. Então, esses sensores, eles coletam informações sobre os parâmetros de funcionamento do motor. Por exemplo, quando você acelera, como é que o carro ele sabe que você está acelerando? Que você quer acelerar, né? Que você quer andar mais. Então aqui ele tem um sensor no pedal, aqui tá vendo aqui, sensor no pedal. Então ele sabe a posição que está o pedal no seu carro. Quando você pisa, tá entendendo, no acelerador, ele sabe que você pisou no acelerador através desse sensor. E ele envia essas informações para onde, né? Para onde é que ele envia essas informações? No caso aqui, como é um veículo a diesel, é só um esquema básico, ele envia para aqui, ó, os bicos injetores. Então, cada bico injetor ele vai saber o tempo certo de pulsar, se vai pulsar um pouco mais atrasado, um pouco mais adiantado, qual a quantidade de combustível de cada pulso, né? No caso, se fosse o motor a gasolina aqui, ele também indicaria, por exemplo, enviaria informações sobre, por exemplo, o ângulo da centelha, em que a centelha vai ter que avançar o ponto, atrasar o ponto, qual seria a largura do pulso necessário para poder enviar a centelha. Então, isso são características no caso são características do carro, no caso de combustão Otto, né? No caso de flex, gasolina, gás, enfim. Então vamos lá, fechar aqui. O que são sistemas auxiliares do motor, né? Então, se você entendeu até agora, tá, beleza. Então eu já sei que tem um motor e que tem um sistema que gerencia o motor, que é eletrônico. Mas se você for parar para pensar um pouco, e quando o motor não está funcionando? E o que gera eletricidade para esses sistemas de gerenciamento? Então, esses são os sistemas auxiliares, né, do motor. Então, por exemplo, o sistema é composto de mecanismos, né, que auxiliam o funcionamento do motor, né, do veículo. Então, por exemplo, sistema de partida é o que? O motor de partida e a bateria do carro. Ele faz com que haja o primeiro funcionamento, ele gira, ele tira o motor da inércia, né, promovendo a primeira compressão, tudo, e fazendo com que o motor ele ligue. Gerar eletricidade, que é o alternador. Então, por exemplo, se seu veículo ele tem, no caso, seu veículo não é um veículo de competição, que não tem alternador, que tem veículos que não tem isso, eles por causa de questão de peso, essas coisas. Então, o seu carro é um carro de passeio normal, então ele vai ter que gerar eletricidade para poder funcionar painel, abrir vidro elétrico, e outros componentes que necessitam de eletricidade dentro do carro, né? Que são quase todos, entendeu? Então ele precisa gerar eletricidade e o principal item que faz isso é o alternador. E eu vou fazer vídeos aqui sobre só sistema de partida, só sobre alternadores, cada pecinha por pecinha, como é que funciona a placa retificadora, como funciona o regulador de voltagem, cada pecinha dentro do alternador, cada pecinha, as escovas do motor de arranque, cada pecinha. Então já se inscreve aí no canal. Então, reaproveitar os gases de escapamento. Então, existem veículos que eles têm uma válvula que, por exemplo, puxa um pouco do gás de escapamento e joga novamente para a admissão, e com isso ele diminui a quantidade de ar injetado, porque você puxa um ar mais, digamos, mais sujo. Então, quando o ar ele é menos injetado, você acaba tendo que botar menos combustível, então você pode economizar combustível com isso.
Você também, por exemplo, pode aproveitar os gases de escapamento através de um turbocompressor, né, que ele aproveita os gases de escapamento para injetar mais ar para dentro do motor e não fique colocando turbo no seu carro, não faça isso. Já compre um carro com turbo, quer um carro com turbo, compre um carro já turbo. Então aproveitar os vapores do tanque, né, que o carro, quando ele anda, o tanque se mexe, então libera vapores. Então, se você acha que, por exemplo, um mito, né? Ah, que meu carro eu sempre ando com o tanque cheio, porque com o tanque cheio ele libera menos vapores e esses vapores eles são jogados na atmosfera e que eu perco gasolina. Não, existe já um sistema no carro que ele aproveita esses gases, né? Que é chamado canister, que ele aproveita os gases que são, como é que se chama, gerados no tanque e joga para a admissão, entendeu? Então, gerar pressão hidráulica para a direção, né? Muitos veículos ainda hoje eles têm direção hidráulica, a maioria são direção elétrica, mas os carros... Eu vou fazer um vídeo também sobre direção elétrica, então já deixa o like. Né? Então, o que é que acontece? Gerar pressão hidráulica, então gerar pressão para o sistema de ar-condicionado. Então, por exemplo, você já teve essa triste notícia de chegar no mecânico, né? E ele dizer, pô, seu compressor foi pro pau, e você vai saber que você vai gastar uma grana para comprar outro compressor. E o que é que o compressor do ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado faz? Ele, com o movimento mecânico do motor, né? Ele gera pressão para o sistema de ar-condicionado, né? No caso, para fazer o ciclo de funcionamento do ar-condicionado, ele precisa que os gases fiquem em uma alta pressão. Então, para poder fazer isso é necessário um compressor, né? Os carros mais modernos e mais luxuosos, eles usam compressores já com a energia mecânica vindo de um motor elétrico. Os mais tradicionais, eles é através de uma polia, né? Que tem um sistema de acoplamento elétrico, que quando você liga o ar-condicionado, ela acopla, quando você desliga, ela desacopla, que é para poder ligar e desligar o compressor. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um motor Audi e você olhando assim pode parecer, digamos assim, um monte de peça que vai ser difícil para você entender esse monte de peça, mas estudando devagarzinho, não é algo tão simples, mas nada que estudando você não vai entender perfeitamente como funciona, né? Então, esse é o fim da nossa aula de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aí embaixo. Por exemplo, eu gostaria de ter uma aula sobre isso, eu gostaria de ter uma aula sobre aquilo. Porque deixar sua dúvida. Eu estou querendo botar um quadro aqui no canal sobre, para vocês me perguntarem, o que é que acontece, por que acontece isso, por que acontece aquilo, tanto no processo de fabricação, né, coisas relacionadas à tecnologia automotiva, à engenharia mecânica, por exemplo, como é que é feita tal peça, tá entendendo? Porque aí eu poderia, se eu fizer tal coisa, o tempero, ácido, destempero, que é revernimento, então deixa aí nos comentários o que é que vocês querem. O que é por exemplo, um sistema de elementos finitos para você calcular. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre a parte da engenharia mecânica, deixa aí. Se vocês quiserem apenas saber sobre vídeos, eu gostaria de saber mais como funciona um limpador de para-brisa, deixa aí também que a gente vai fazer vídeos, né, conforme que as pessoas vão perguntando. Por exemplo, scanner, né? Muitas vezes você quer ter um scanner para você poder você mesmo conferir os problemas do seu carro, como funcionam esses códigos que aparecem no scanner, como é que é feito esse diagnóstico através de osciloscópio. Eu tenho um osciloscópio aqui, eu posso pegar um carro e mostrar como é feito determinados diagnósticos através de osciloscópio. Então, se você gosta, então deixa aí nos comentários, que é para vocês poderem dar ideias sobre o que é que a gente pode fazer. Então, quando eu terminar, fazer a próxima aula, vai estar aqui na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima.